E a todos. Sejam bem-vindos ao curso de extensão Espaço Escolar e Diversidade Sexual. Esse é um tema da educação. A sexualidade, como elemento componente do espaço escolar, tem provocado uma série de questionamentos sobre os limites sentidos pelos educadores, no tratamento de conflitos e na construção de estratégias que superem as diversas manifestações discriminatórias relativas à diversidade sexual. Educadores, para além de seu papel formal no espaço escolar, são pessoas que compõem de valores morais e posições ideológicas. E muitas vezes eles mesmos são dispositivos de discriminação. As conquistas no combate ao preconceito no espaço escolar têm como importante desafio a formação de pessoas que desenvolvam uma prática educativa de respeito à diversidade sexual. O fio condutor do presente curso será a produção teórica relacionada à geografia feminista e à geografia das sexualidades. A tradição da discussão envolvendo a relação entre espacialidades, gênero e sexualidades, enquanto um corpo de reflexão remonta apenas à década de 1970, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra. Desde esta década, um subcampo da geografia se afirma, denominado Feminist Geography. Desde suas primeiras proposições, este subcampo tem se alimentado do movimento feminista e, ao mesmo tempo, o tem alimentado. A geografia feminista nasce no contexto da segunda onda do movimento feminista, como dissertado por Narvaez e Kohler, 1996. Este pode ser periodizado a partir de 3 ondas. A primeira onda representa o surgimento do movimento feminista entre o final do século XIX e o início do século XX, nascendo como um movimento de luta das mulheres por igualdade de direitos civis. A segunda onda ressurge nas décadas de 1960 e 1970, em especial nos Estados Unidos e na França, enquanto que a terceira onda, forjada nos anos de 1980, introduz o paradigma da incerteza no campo do conhecimento, tendo por influência as proposições feitas por Michel Foucault e Jacques Derrida. Uma das proposições produzidas através da perspectiva da geografia feminista, pertinente ao presente curso, relaciona-se às questões levantadas por Binney e Valentine em Geography of Sexuality e A Review of Progress, trazendo a relevância das proposições de Judith Butler à geografia das sexualidades. Segundo os autores, a sociedade atual naturaliza a linearidade entre sexo, gênero e desejo sexual. Entretanto, Butler, 2003, desconstrói esta pretensa naturalidade, argumentando que uma construção cultural que classifica os corpos a partir de suas características físicas de macho e fêmea, instituindo uma ordem poderosa da heteronormatividade.
Segundo esta autora, não há apenas associação entre estas categorias, pois o ser humano pode produzir inúmeras combinações em sua vivência cotidiana. Enquanto primeira atividade deste momento, teremos a apresentação da travesti Débora Lee, ativista LGBT da ONG Renascer. Vejam só que história boba eu tenho para contar. Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer. Vejam só que coisa incrível o meu coração, todo pintado e nesta solidão. Está a hora de sonhar. O mundo sempre foi um circo sem igual, onde todos representam bem ou mal, onde a farsa de um palhaço é natural. No palco da ilusão pintei meu coração, entreguei o amor, o sonho, sem saber que o palhaço pinta o rosto pra viver. Vejam só, e há quem diga que o palhaço é no grande circo apenas o ladrão do coração de uma mulher. O mundo sempre foi um circo sem igual, onde todos representam bem ou mal, onde a farsa de um palhaço é natural. No palco da ilusão pintei meu coração, entreguei o amor, o sonho, sem saber que o palhaço pinta o rosto pra viver. Vejam só, e há quem diga que o palhaço é no grande circo apenas o ladrão do coração
a mulher. Hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos, fazer limpeza no armário, retirar traças e teias e angústias da minha mente, parar de sofrer por coisas tão pequeninas, deixar de ser menina pra ser mulher. Hoje eu vou mudar, pôr na balança a coragem, me entregar no que acredito, pra ser o que sou sem medo. Dançar e cantar por hábito e não ter cantos escuros pra guardar os meus segredos. Parar de dizer não tenho tempo pra vida que grita dentro de mim. Me libertar. Hoje eu vou mudar. Sair de dentro de mim e não usar somente o coração. Parar de cobrar os fracassos, soltar os laços e prender as amarras da razão. Voar livre com todos os meus defeitos, para que eu possa libertar os meus direitos e não cobrar desta vida nem rumos, nem decisões. Hoje eu preciso e vou mudar. Dividir no tempo e somar no vento todas as coisas que um dia sonhei conquistar. Porque sou mulher, como qualquer uma, com dúvidas e soluções, com erros e acertos, amor e desamor. Suave como a gaivota e ferina como a leoa. Tranquila e pacificadora, mas ao mesmo tempo irreverente e revolucionária. Feliz e infeliz, realista e sonhadora. Submissa por condição, mas independente por opinião. Porque sou mulher, com todas as incoerências que fazem de nós um forte sexo fraco. Hoje eu vou mudar. Vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos, fazer limpeza no armário, retirar traças e teias e angústias da minha mente, parar de sofrer por coisas tão pequeninas, deixar de ser menina pra ser mulher.
Bom, esse momento vamos iniciar a composição da mesa. Convidamos para compor a mesa o doutorando Fernando Bertani Gomes, pesquisador do Grupo de Estudos Territoriais. Este será o mediador da mesa, intitulada Geografias Feministas e Queer, Masculinidades, Feminilidades e Sexualidades. Convidamos a professora Joseli Maria Silva, coordenadora do Grupo de Estudos Territoriais, e editora-chefe da Revista Latino-Americana de Geografia e Gênero. Convidamos o professor Rodrigo Rossi, professor da Rede Estadual de Ensino do Paraná, doutorando de Geografia e pesquisador do Grupo de Estudos Territoriais. Convidamos a doutoranda Juliana Pitsibis, pesquisadora do Grupo de Estudos Territoriais. Convidamos o senhor doutor professor Márcio José Arnatti, vice-coordenador do Grupo de Estudos Territoriais. Bom trabalhos a todos nós. Então, bom dia a todos. Saúdo todas as pessoas presentes aqui nesse momento muito bonito em que a gente está vivenciando, né? Esse primeiro momento, essa mesa, eu acho que central é esse curso que, com essa temática que vocês estão vendo aí na frente da nossa mesa aqui, né? Espaço escolar e diversidade sexual. Esse é um tema da educação. Eu penso que o espaço escolar, ao longo da sua história, que se desenrolou e se desenvolveu, ele testemunha um empenho em distinções, em diferenciações, né? Em produzir discursos sobre aquilo que pode e aquilo que não pode, lugares que se devem ou não se devem, grupos que se frequentam ou que não se frequentam, formas de vida e formas de corpo, né? E esse momento que a gente está marcando aqui, essa mesa, a gente está fazendo aqui um empenho para que essa escola esteja alargando suas fronteiras para além da diferenciação, né? E abrindo para coexistências de diferenças, né? Que ao longo também da história desse espaço escolar também sempre houveram grupos, né? Que se fizeram o requerimento também a esse espaço, né? Então, aqui nós estamos diante dessa mesa, né, que eles vão estar trazendo para vocês em algumas escalas, né, vão estar discutindo desde epistemologias do pensamento feminista e queer, a geografia, o próprio subcampo, como já foi comentado e apresentado pelo João, né, e também debates, né, fazendo essa apresentação sobre intergênero também, né, masculinidades e feminilidades, né, a maneira com que isso pode se manifestar de diferentes formas, e também sexualidade, né, formas de vida e corporalidades que não se alinham a essa heteronormatividade que a gente vivencia atualmente. Então, queria passar já a fala para essa gente bonita toda aqui. Eu vou estar só sobre a mesa, então seriam 30 minutos, né? Primeiro vai ser a fala da Joseli,
30 minutos, daí eu aviso 5 minutos e daí um outro aviso para a conclusão. Pode ser? Ok. Então, bom dia. Eu estou um pouco emocionada, assim, não sei se eu vou conseguir falar direito, porque para mim esse momento é um sonho que se realiza. A presença de cada um de vocês aqui é muito importante para nós. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês que está aqui no sábado de manhã, tentando construir uma sociedade melhor, né? E isso para nós é um sonho, porque desde que a gente começou a trabalhar com gênero e sexualidades em 2003, isso já faz um bom tempo, né? A primeira vez que a gente consegue fazer uma parceria tão firme, né, com os professores. E eu queria agradecer muito a colaboração das pessoas do núcleo, que foram fundamentais para que esse evento ocorresse, mas também queria agradecer ao Renascer, que é uma instituição que é uma das principais parceiras do Grupo de Estudos Territoriais, e também queria agradecer aos meus alunos, porque eu sempre tive uma prática de que educar é fazer com que os teus alunos te superem. Você educa não para que eles sejam teus seguidores, você educa para que eles tenham a coragem de ousar, para que eles tenham a coragem de transgredir as amarras, e que eles ultrapassem você. E o maior orgulho que um mestre pode ter, que um professor pode ter, é quando ele olha para os seus alunos e vê que eles superaram. Então, hoje eu queria dizer para o Márcio, para a Juliana, para o Rodrigo e para o Fernando, que vocês me superaram. Então, a Débora, que é minha irmã, não sei onde foi parar o palhaço, que virou naquele mulherão, né? E tem me ensinado muito da vida, e todas as meninas travestis e transexuais que eu convivo como uma parceria muito grande dentro do Grupo Renascer, e ensinaram praticamente tudo que eu sei hoje, que eu vou poder passar para vocês um pouco daquilo que eu aprendi na minha trajetória. Para mim, isso fecha com chave de ouro, na medida em que terça-feira eu viajo para a Inglaterra. Eu vou ficar lá durante um tempo, trabalhando numa pesquisa sobre geografia e sexualidades da Universidade de Brighton, e eu nunca podia esperar que eu ia sair tão contente do Brasil como eu estou saindo hoje. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje conosco. Bom, vocês devem estar pensando por que a minha fala começa com malditas geografias, né? Nossa, maldição, né? Que coisa feia. Na verdade, a ideia de maldição, ela vai remontar toda a história, né? De pessoas que ousaram ser diferentes da sua época. E se vocês olharem para a história de constituição de hegemonias e poderes, né, nós vamos ver que tudo aquilo que era desconhecido, tudo aquilo que era rejeitado, era visto como maldito. E aquilo que era maldito, quando você nomeia algo como maldito, é uma forma de manter aqueles que se acham puros. Ou seja, um determinado espaço que se acha puro, e, portanto, aquilo que vem, que é visto como diferente, ele passa a ser visto como algo que tem que ser eliminado, algo que precisa ser colocado para fora,
né? E por isso nós vamos ter ao longo da história os livros malditos, ao longo da história nós vamos ver bruxas, mulheres queimadas na fogueira, né? Todas elas como sendo vistas como malditas, como algo que era perigoso e que ameaçava a instituição de uma certa normalidade de poder. Quando as geografias as geografias que vão se opor a uma forma de pensamento do espaço, porque eu vou falar de geografia, muito de geografia, talvez tenham pessoas de outras áreas aí, né? Mas a proposta do curso é falar sobre geografia. A geografia ela sempre esteve a par do poder. Nós vamos ter a história do pensamento geográfico toda fundamentada na época da colonização. A geografia, ela foi par do Estado para supressão de outras culturas. A geografia, ela ajudou as coroas dos impérios europeus a conquistarem as novas terras. E ao conquistar essas novas terras, essa geografia teve que construir uma geografia que desumanizasse as pessoas que estivessem habitando essas novas terras. Então, a geografia, ela é uma ciência que nasce na modernidade e ela nasce de mãos dadas com o poder, com a conquista, com a matança e com a supressão de outras culturas. Era necessário, então, que as comunidades geográficas, e aí tem bastante filmes para vocês retomarem isso, né? Era necessário que a comunidade de cientistas construísse teorias e teorias que justificasse a colonização e que justificasse o império a tomar novas terras. Essas novas terras repletas de riquezas, que existiam povos que habitavam essas terras, para que essa coroa tivesse capacidade de dizer isso é meu, ele tinha que dizer que essas pessoas que habitavam esses territórios eram menos humanos. E por isso nós vamos ter uma geografia que vai ter o olhar europeu, branco, cristão, e ela vai construir uma geografia que impossibilitasse o olhar de outros sujeitos e outros seres humanos. Quando que a geografia ela começa a se transformar, e questionar o seu próprio estatuto de ciência, ou para que essa ciência tem servido, é um movimento epistemológico que vai ultrapassar todas as outras ciências. É justamente no momento em que as grandes teorias elas começam a entrar em colapso, na medida em que após a Segunda Guerra Mundial nós vamos perceber que o mundo não se desenvolveu como as teorias centrais elas haviam previsto, que o desenvolvimento preconizado por aquela sociedade branca europeia não gerou riqueza para todos os povos, e que todo aquele ideário de supremacia que existia, ele cai por terra, e os cientistas começam a buscar novos paradigmas para entender o porquê que a ciência, então, não conseguia construir uma forma mais humanizada e fazer com que a ciência fosse algo positivo. Nesse movimento epistemológico, que é o movimento mundial, né, vai nascer duas contracorrentes que são muito importantes para desestabilizar aquilo que eles vão chamar de uma ciência moderna, objetiva e neutra. Porque todo cientista mantém o seu poder a partir do momento que ele diz, não, eu só revelo fatos, eu sou neutro, eu revelo verdades. É justamente quando nós vamos ter um movimento dentro da própria ciência de cientistas que vão olhar para essa ciência e vão dizer, eu não me vejo aí. Eu não me vejo aí. Isso vai acontecer, então, por duas correntes, que são as epistemologias feministas, que é um movimento de mulheres cientistas que vão fazer um movimento dentro da ciência, porque as mulheres passaram a entrar nas academias e começaram a questionar as bases epistemológicas de uma ciência que era eminentemente masculina e olhava o mundo a partir de um ponto de vista que se dizia neutro.
Mas esse neutro tinha uma posição de olhar o mundo, que era a partir desse homem branco, cristão. E nós tínhamos, então, esse movimento acontecendo dentro da própria academia. Mas também entrava em emergência também os questionamentos de correntes etnorraciais, de pessoas, de cientistas dentro da academia que começaram a vir do terceiro mundo, porque nós começamos a ter as universidades se espraiando por outros espaços que não estavam apenas circunscritos nos espaços da Europa. Então, vejam, quando essas contracorrentes começam a questionar o movimento da ciência, vários pressupostos de olhar a ciência como algo que é produzido por seres humanos começa a ganhar voz. Esse movimento, então, vai se chamar o movimento que vocês vão observar nos livros de epistemologia, por exemplo, tem um livro famoso que é A Guerra das Ciências, né? Tem toda a literatura do Boaventura de Souza Santos, que vai trabalhar com conhecimento prudente para uma vida decente. E esses epistemólogos vão olhar para a ciência como algo que é produzido no nosso cotidiano. Por isso que quando nós estamos na escola e quando nós estamos dando aula para os nossos alunos, nós não podemos perder de vista a nossa responsabilidade de estarmos construindo a ciência. Porque nós estamos construindo um campo de saber com esse aluno, que é um campo de saber que se faz a partir da nossa prática cotidiana. Então, quando nós vamos, quando emerge um dos textos mais famosos, né, que vai ser de duas geógrafas brancas, que é produzido em 1982 pela Susan Hanson, né, e a Jenny Simon, que são duas geógrafas que se levantam na Associação Americana de Geografia, num evento. Aqui no Brasil nós temos o ENG, né, que é o Encontro Nacional de Geografia. Lá eles têm o Encontro Americano de Geografia, né? Então essas mulheres, elas se levantam nesse evento, né, um evento dominado pelo saber masculino ainda, e elas dizem assim: olha, não excluam metade da humanidade da geografia humana. E essa metade da humanidade não é masculina. No Brasil, nós poderíamos complementar que a metade da humanidade não é masculina, mas também mais da metade da humanidade no Brasil não é branca. E assim por diante. Então, elas vão fazer esse movimento por dentro da Academia Americana de Geografia e vão fazer com que uma determinada vertente que começa a questionar os pressupostos dessa geografia branca, masculina, comece a ser abalados dentro desses espaços. E elas vão nomear esse movimento como sendo geografias feministas. E por que esse nome, então, geografias feministas, tão carregadas de preconceito, né? Porque hoje alguém fala para você, você é uma feminista. Isso é xingamento. Não sei se você sabe, mas isso é um xingamento. Então, se alguém vai xingar você, escolhe uma palavra e diz, você é uma feminista. Então, isso é um xingamento. Por que isso tem, né? Por que isso tem a forma de xingamento? Isso tem a forma de xingamento porque nós vamos construir um estereótipo, né? O poder consegue construir um estereótipo de que tudo que vem dessa vertente feminista é algo que é maldito, porque está retirando a pureza da geografia. Bom, porque nós temos a ideia do que é a geografia. Veja, quando nós temos a ideia de que existe uma geografia verdadeira, é porque nós aprendemos com os nossos professores e com os nossos mestres que existe uma verdade do que seja geografia. A geografia constitui, ela tem em si um objeto. E, portanto, tudo aquilo que tenta inovar, qualquer coisa que possa ir contra aquele objeto, é visto como indesejável. E aquilo que é indesejável tem que ser retirado da discussão. E nós temos feito esse tensionamento do campo desde 2003 aqui no Brasil. E não tem sido fácil. A partir do momento que eu entendo que a geografia é
aquilo que nós geógrafos fazemos dela, aquilo que nós professores de geografia fazemos dela, nós conseguimos entender, então, que toda ciência tem um movimento e que toda ciência é um campo político por excelência. Ora, aqueles que advogam a ciência neutra, quando eles argumentam para nós que, mas você não está fazendo ciência, você está fazendo política, e você se pergunta se a ciência não é um campo político, será que quando os grandes navegadores vieram para conquistar o mundo, eles não estavam fazendo política? Será? Eles estavam. E eles não eram neutros. Eles tinham um propósito. Portanto, nós temos que imaginar que fazer ciência também é se posicionar politicamente. Quando nós estamos trabalhando com os nossos alunos, nós temos que ter certeza de que o que nós estamos fazendo e a responsabilidade do que nós estamos fazendo não é algo neutro, é algo que eu tenho que refletir sobre qual é a posição qual posição que eu estou adotando para trabalhar com que tipo de espaço que eu estou adotando. Ora, qual o questionamento que essas mulheres faziam? Bom, eu sou mulher? Não sei, eu acho que eu sou mais trans do que mulher, né? Eu sou uma travesti, mas se vocês me olham como uma mulher, eu pergunto para vocês, eu tenho corpo? Esse corpo meu é material? Se esse meu corpo é material, no mínimo eu ocupo espaço. No mínimo eu ocupo espaço, né? Estou aqui na cadeira. No mínimo eu ocupo espaço. Mas eu vim da minha casa até aqui. Então eu fiz um deslocamento espacial. Certo? Ora, por que, se eu sou mulher, essas mulheres começaram a dizer por que determinados sujeitos não são sujeitos dignos de serem estudados pela geografia? Será porque gênero não faz parte da geografia? Mas, se eu sou mulher, eu tenho corpo e eu vivo espacialmente, eu sou espacial? Quem eu sou? Se eu sou espacial, por que eu não posso ser estudado pela geografia? Aí a pergunta que se fazia, o problema é, esses sujeitos são espaciais ou é a geografia quanto ciência que nega a possibilidade desses sujeitos serem entendidos como seres espaciais? Aí é que está a questão. Se eu digo, e se eu me agarro a uma tradição epistemológica e digo, não, estudar gêneros não tem nada a ver com geografia, Joseli. Aí eu digo, tá bom, então eu estou na Lua, estou em algum outro planeta, mas eu não estou aqui, eu sou uma entidade assim, virtual, que estou aqui falando com vocês. Não, eu sou mulher, eu ocupo espaço, eu tenho uma corporalidade física, eu executo deslocamentos, eu tenho ações do mundo, e por que as minhas ações não podem ser dignas de serem estudadas pela geografia? Isso quer dizer que a geografia é uma ciência incapaz de compreender as minhas espacialidades? Ou eu não sou digna de ser estudada pela geografia? E é isso que vai acontecer com grupos de pessoas não brancas, mulheres e outras pessoas que têm uma orientação sexual que é dissidente daquilo que a gente vai chamar de, entre aspas, né, o padrão de normalidade que a nossa sociedade instituiu. Todas essas pessoas foram colocadas para fora da possibilidade de terem espaço.
E aí você tem todo um movimento epistemológico que vai mudar a geografia para fazer com que a geografia consiga contemplar a espacialidade desses sujeitos, que são sujeitos também geográficos. Entenderam? Então, isso que tem que ficar na cabeça de vocês. Eu sou espacial ou eu sou um ser que ficou impossibilitado de ser compreendido pela geografia? Bom, então eu tenho uma geografia que não dá conta disso. E se eu tenho uma geografia que não dá conta disso, eu, como cientista, como geógrafo, como professor de geografia, eu tenho que aprender a lidar com os conceitos e ferramentas de dentro da geografia para questionar por que esse conceito não dá conta de entender determinados sujeitos que são materiais, que vivem no mundo. E nós começamos a fazer esse movimento epistemológico dentro da geografia brasileira. E aí eu queria mostrar para vocês o quanto nós somos malditos. E vocês todos vão ser malditos também. Agora, esse é o objetivo da fala, né? Evidenciar as ausências e silêncios do discurso geográfico brasileiro, bem como as emergências de correntes críticas, os mecanismos que estruturam tais ausências no campo científico, enfatizando o papel das chamadas correntes feministas e etnorraciais. Veja, na medida em que eu consigo dizer que um campo científico, que é o campo da geografia, ele cria ausências, é porque eu tenho conceitos que me impossibilitam a olhar uma realidade. Então, eu tenho uma ciência pobre, eu tenho uma ciência capenga, porque se a realidade está me chamando, é a realidade que está me chamando para dizer esses seres existem, essas pessoas estão aí. E se essas pessoas estão aí, por que a minha ciência não dá conta de compreender essas pessoas? Não é porque eu tenho que pegar e jogar as pessoas fora, mas eu tenho que transformar a ciência para que a ciência consiga compreender a espacialidade dessas pessoas. Aí eu queria colocar umas frases assim que a gente recebe, né? Que a gente convive com isso. Por isso que eu digo para vocês que é difícil ser maldito, porque a gente recebe assim comentários desse tipo, assim, né? Tem uns bem ruins, bem piores depois daquela difusão conservadora sobre a discussão de ideologia de gênero. Tem comentários que eu não trouxe aqui porque são muito, muito, muito pesados, entendeu? Esse aqui é um comentário, né, feito por um graduado em geografia. Um graduado em geografia que passou por toda a universidade. Aí vai dizer o que sobre nosso trabalho, o trabalho do Grupo de Estudos Territoriais. Ele diz assim, eu jamais perderia meu precioso tempo em pesquisar assuntos que não têm relevância, utilidade para a sociedade. Enquanto perde-se tempo em pesquisas fúteis e inúteis, que são as nossas, fúteis e inúteis. Geógrafos saem das universidades sem saber fazer um diagnóstico ambiental, estudo e relatório de impacto ambiental, análise de planejamento urbano, plano de controle ambiental, RSA e outros procedimentos essenciais para a qualidade e até mesmo a condição da vida humana nesse planeta. Agora, se você se resumiu a pesquisas de cunho exótico, nós somos exóticos, e não aceita críticas, peço-te desculpas. Digo a você que não sou louco, simplesmente consciente do meu papel como geógrafo e penso como deveriam ser. Abraços, recados carinhosos. Esse aqui é o outro recadinho que a gente também recebeu num grupo de discussão lá do Yahoo, né, que tem um grupo de discussão de lista de geografia, né? Aí é uma professora, doutora em geografia, já passou por banca de doutorado, tudo, né? Como eu digo, gente, muita gente pode ser doutora aí na vida, não é muito difícil você ter o canudo. O duro é ser doutor mesmo. Ela diz o seguinte, da minha parte eu digo, e a geografia machista? Estou curiosa sobre o seu formato científico, agradeço os elogios ao nosso gênero feminino, isso aí foi uma discussão que aconteceu no dia 8 de março, né?
Dia Internacional da Mulher. Daí ela vai falar: agradeço os elogios ao nosso gênero feminino, esse arretado. Confesso o meu desconhecimento sobre investigações da geografia feminista e, do mesmo modo, deve ter a geografia machista. Parece que agora é assim, põe na frente o nome geografia e depois dele o que quer que se invente. Olha, são tantos os nomes que eu já perdi conta. Então, veja o que está por trás, né, do conteúdo desse comentário singelo e bem, assim, intelectual, erudito, é a incapacidade de pensar a ciência no seu movimento, a incapacidade de pensar a ciência no seu movimento, né? Que é justamente esse movimento que eu estou colocando para vocês. A partir do momento, a ciência só se desenvolve pelo tensionamento interno. E esse tensionamento, ele é feito por sujeitos, assim como hoje nós temos o tensionamento da questão das diversidades sexuais, né? Nós temos um tensionamento social que a escola tem que dar conta e que os professores têm que dar conta, porque eles não podem ignorar que dentro das suas salas de aula existem pessoas que cada pessoa tem a sua especificidade e deve ser respeitada dentro da sua especificidade. Então, o problema que ela tem aqui é de pensar que existe uma geografia pura. E se existe uma geografia pura, qualquer outro tipo de geografia que se coloque é vista como uma geografia maldita e ela tem que ser eliminada. Então, não é à toa as agressões, são muitas agressões que o Grupo de Estudos Territoriais sofre no seu cotidiano, de desqualificar a qualidade da nossa produção científica, dizendo que o que nós fazemos, então, não é geografia, né? Que geografia, então, tem uma concepção pura de espaço, que é um espaço sem sujeito. Quando nós estamos trabalhando na escola, nós falamos assim, o espaço. Como se esse espaço não fosse produto de ações de pessoas que têm corpo, ações de pessoa que têm cor da pele, pessoas que têm um determinado nível de condição econômica, porque os nossos corpos falam. Os nossos corpos, eles são potência de ação, e essa ação é sempre espacial. Aqui são outros trechos, assim, de avaliações de revistas, de artigos científicos que nós tentamos publicar em algumas revistas, que são revistas conceituadas na geografia, né? Tem um artigo que foi negado, né? Vejam o segundo trecho do artigo que foi negado, foi na revista, não posso falar o nome da revista, antiético, falar o nome da revista, por isso que eu coloquei lá nome ocultado, né? Ali era um artigo que eu e Márcio escrevemos sobre travestilidades, né? Que tem parte das entrevistas, de trechos de entrevistas das travestis que naquela época colaboraram com a nossa pesquisa, né? Eu acho que isso foi em 2006, né? Foi em 2006 que nós propusemos esse artigo, né? Aí o artigo ficou 2 anos parado no conselho editorial da revista, nós não tínhamos resposta, porque eles não sabiam o que fazer com o nosso artigo. Aí chegou um momento, eles fizeram um parecer do artigo e enviaram para nós. E olha o que eles disseram. Vejo que há diversas passagens com termos sexuais considerados fortes ao longo do texto. Entendo que essa discussão vem sendo introduzida na geografia brasileira recentemente, necessitando de reflexões maiores. Considero importante manter o conteúdo em detrimento da forma. Algumas expressões que trazem à tona a dramaticidade dos sujeitos envolvidos podem ser substituídas por citações indiretas ou termos menos agressivos. Porque o discurso científico ele tem que ser limpo. É um discurso, eram trechos de fala de pessoas que vivem uma realidade dramática, e essas suas falas foram transcritas no texto, e ao serem transcritas no texto, elas foram negadas enquanto discursos científicos, né? E esses sujeitos, eles não podem estar presentes no discurso científico, porque esses sujeitos, eles vão manchar a pureza da ciência. Bom, diante de todas as rejeições que nós passamos a sofrer trabalhando com geografias feministas e das sexualidades no Brasil, nós resolvemos fazer um trabalho de levantamento do porquê que nós éramos tão amaldiçoados, né?
E aí, hoje até eu e o Rodrigo estávamos lembrando de quando nós fizemos esse primeiro levantamento. Esse primeiro levantamento foi feito com os artigos dos periódicos científicos da área da geografia. Na área da geografia, a CAPES tem um sistema que qualifica os periódicos científicos por níveis. O nível A é o nível daqueles periódicos que são considerados o the best na geografia, que só aqueles cientistas muito renomados conseguem publicar. E, portanto, eles têm um alcance de dizer aquilo que é a verdadeira geografia, né? Então, nós fizemos uma pesquisa nesses periódicos e nós constatamos que a geografia brasileira produziu 0,23% de artigos sobre sexualidades. Não chega nem a 0,5%, né, gente? Então, 0,70%, nem a 1% sobre raça e etnia. E pior, dentro dos artigos sobre raça e etnia, estavam os artigos que, assim, a cidade de Açaí e sua arquitetura japonesa. Os holandeses não sei aonde, os alemães não sei aonde, as cidades, ou seja, as etnias que estavam presentes nesse conjunto de artigos eram geralmente de etnias de grupos europeus. Negros, índios, eles eram artigos raros dentro da geografia. Gênero, 0,29%. E aí o conjunto de artigos de outros temas, e aí vocês podem ver o quanto que a geografia ela está fechada ainda para essa discussão, mas é uma discussão necessária dentro do campo geográfico, né? Que é a questão do tensionamento. Agora, entender como investigar empiricamente a compreensão das ausências. Bom, se isso está ausente do discurso científico, é porque isso não existe? Não existe. Que bom, que mundo cor-de-rosa, maravilhoso. Não existe. Isso não existe ou é o próprio campo científico que diz que isso não existe? E aí, como professores de geografia e cientistas da área de geografia, vocês têm que problematizar isso. Ou seja, quais são os conceitos que eu trabalho para que esse tipo de sujeitos sejam invisibilizados. E aí eu queria só mostrar para vocês que essas duas correntes, né, as geografias feministas e as geografias das sexualidades, elas vão ganhar força justamente quando nós vamos perder a ideia da materialidade espacial. Ou seja, nós vamos entender que espaço não é só forma e função. Quando nós vamos entender que espaço também é relação. E nós vamos entender que quando a geografia começa a entender essa relação, espaço é relação, e, portanto, nessa relação nós temos as nossas trocas culturais, e a constituição de papéis de homens e mulheres é cultura também, né? Eu não sou a mesma mulher que a minha mãe foi, ou seja, eu sou uma mulher diferente do que a minha mãe é. Portanto, a minha época diz que eu sou mulher, mas uma mulher que se diferencia de mulheres de décadas passadas. Então, a cultura está dizendo que eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher que se diferencia, porque a cultura vai dizendo e ditando as normas do que é ser mulher. É justamente nesse momento que a gente vai chamar de virada cultural, cultural turn, né? É que a geografia que sai da ideia de um espaço que é para além do sujeito, um espaço material além do sujeito, mas que incorpora sujeito e suas relações na composição do espaço, é que as geografias feministas e a geografia das sexualidades e as etnorraciais passam a ser respeitadas dentro do mundo acadêmico. Claro que isso ainda não aconteceu com efetividade no Brasil, mas existem conquistas, né? Nós temos assim várias conquistas, porque nós já temos um grupo de trabalho que é já tradicional dentro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia. Tem o GT de Gênero e Sexualidades, esse GT também, e, portanto, esse campo tem se consolidado no Brasil. Então, essas novas perspectivas da geografia cultural, né,
que é entender esse espaço para além de sua materialidade, vai trazer essa vitalidade do campo científico e vai trazer a ideia da complexidade, né? E vai fazer com que essas geógrafas feministas e geógrafos das sexualidades não se constituem em guetos, né? Aí o pessoal aqui já me passou que eu tenho que concluir, e aí cada um dos nossos colegas vai falar para vocês, eu falei um pouco desse movimento científico epistemológico, né, que era a minha função na mesa, o quanto que essa ciência se modifica a partir de tensionamentos internos, né, e a relação com a sociedade, e daí cada um deles vai falar de um nicho, né, que é o nicho de cada um dos campos que se desenvolvem dentro das geografias feministas e das sexualidades. Espero ter contribuído alguma coisa para vocês. Muito obrigada. Então eu passo a palavra para o Rodrigo, que vai estar fazendo a fala sobre masculinidade. E também eu queria dar um aviso para que vocês estejam anotando as questões, porque o pacote de perguntas será, o momento das perguntas será aberto ao final das 4 falas, né? Então que vocês já coloquem as dúvidas de vocês no papel para o final. Então manda ver aí, jovem. Bom dia a todos e todas. É uma honra estar presente aqui nesse momento. Acho que é a primeira vez que eu vejo desde quando eu estou na rede estadual de ensino, com algumas interrupções de licença para estudo, entre outros, que eu vejo uma reunião tão grande de pessoas para debater o tema da diversidade sexual, das relações de gênero, e é com muita felicidade que eu me apresento aqui hoje também para estabelecer esse diálogo com vocês. Desculpem, a minha garganta está um pouco afetada, eu gritei demais nessa semana na sala de aula. E, enfim, a minha fala está estruturada em 2 momentos, né? Trazer um pouco o contexto de emergência da temática das masculinidades e o estudo sobre as experiências de homens na geografia, num contexto, uma escala ampla internacional, e a emergência dessa temática na geografia brasileira e o desenvolvimento dela a partir do grupo de estudos territoriais, que se coloca aí desde 2006, 2007, a desenvolver esse tipo de estudo, né? E, enfim, marcando um certo pioneirismo na geografia, não só geografias feministas brasileiras, como a geografia humana como um todo. Bom, como que surge esse debate sobre masculinidade ou sobre ser homem no movimento feminista e também e que se espraia nas ciências sociais e na geografia? Como se não é nenhuma surpresa que para se desconstruir determinada ordem de dominação ou de relações de poder e opressão a determinado grupo, você tem que convencer o outro grupo que está no outro polo dessa dominação, dessa relação de poder desigual, a ser transformado também. Então, o processo político que envolve o movimento feminista, ele acaba atraindo determinados grupos de homens que se identificam com essa perspectiva política de transformar as relações de gênero a partir do pressuposto da equidade. Então, no desenrolar aí da década de 60 e 70, na conhecida primeira onda do feminismo, que buscou dar visibilidade a esse conjunto da humanidade um pouco desprivilegiado, tanto em relação aos direitos, quanto em relação ao saber instituído, né, tanto científico como, enfim, o senso comum. Também é necessário explorar como que esse outro grupo ele se estabelece como um sujeito que também pode transformar essas relações desiguais de gênero. Então, muitos homens gays se aproximam do movimento feminista e começam a indagar qual é
o que é o ser homem, né? E de que maneira há a possibilidade de haver diversas formas de ser homem e estar no mundo enquanto o sujeito do sexo masculino, se há uma diversidade de maneiras que isso se estabelece, ou é dessa forma estanque, generalista, tal como nós, o senso comum e também a própria religião costuma pensar. Religião no sentido hegemônico da palavra. Então, primeiramente se desenvolve essa temática na geografia de língua inglesa, geografia anglófona, derivando aí de uma segunda onda do movimento e dos estudos feministas no mundo, né, que vai trazer o gênero como uma construção social que se aprende, do mesmo modo como, tal como Simone de Beauvoir diz que se aprende a ser mulher, o ser humano aprende a ser homem desde a fase mais tenra aí, da vida, desde a mais tenra idade, a desenvolver um comportamento e um modo de ser masculino. Então, bom, a primeira leva ou onda de estudos feministas na geografia vai ter como objetivo dar visibilidade à experiência das mulheres. E no decorrer de uma década, da década de 70, 80, 2 décadas de 70, 80 até o início de 90, esse objetivo de dar visibilidade às mulheres, então, vai criar um campo, um embrião da geografia feminista, que vai ser a geografia das mulheres. Então, tentando trazer essa metade da humanidade que não é estudada pela geografia no mundo. Como o objetivo era dar visibilidade às experiências das mulheres, às experiências dos homens, elas estão muito bem constituídas do lado desse poder instituído também por uma ordem masculinista, né, em que os homens eles têm privilégio de direitos na sociedade em que vivemos e, portanto, não precisam ser estudados, né. A segunda onda do movimento feminista e no desenvolvimento das geografias feministas se indaga justamente sobre isso, né? Até que ponto não é necessário também estudar as experiências dos homens e como que ele aprende e desenvolve um comportamento e um modo de ser que é repetido, né, cotidianamente, de forma estilizada, até tal como propõe Judith Butler, a partir do conceito de performance, né? Existe uma representação do que é ser homem. E nós que temos essa carapaça masculina, tendemos a reproduzir, a partir do nosso comportamento, do modo, desde o modo como a gente senta, não estou falando no vaso, porque no vaso tem que fazer a coisa em pé, para reproduzir justamente essa ordem, né, de que há um jeito específico de ser homem, e que as pessoas que têm o sexo masculino não podem destoar desse modo de ser, né? A geografia, então, na década de 90, ela vai colocar essa questão. Será que não há diferentes maneiras de se constituir enquanto homem? E essas maneiras não estão ligadas a um contexto espacial e temporal específico, e isso vai dar a tônica de que no mundo há diferentes formas de ser homem, justamente por essa diversidade de áreas que o mundo tem, né? Então, essa perspectiva de também dar visibilidade às experiências dos homens, né, tem, por um lado, o objetivo de preencher uma lacuna dentro do movimento feminista, que não, aqui nós só nos reunimos entre mulheres, né, definimos qual é a nossa agenda, e se os caras quiserem viver do jeito que eles vivem, que se dane, né? Não temos que dialogar com eles. Então, no processo político, é importante também que o movimento feminista realize um diálogo com os homens, porque depende também da mudança de mentalidade deles, né, uma transformação social das relações de gênero. Outro sentido é tentar desconstruir uma ordem discursiva que passa a ser naturalizada ao longo da produção do conhecimento científico, né, da história da produção do conhecimento científico. Então,
essa via de tentar estabelecer o sujeito feminino enquanto aquele oculto da produção do conhecimento vai naturalizar e vai generalizar as experiências masculinas, né, como se elas fossem de um homem neutro, geral, algo que, como se todos fossem iguais. Na geografia é muito comum se observar isso a partir da definição de conceitos, né, a ação do homem sobre a superfície terrestre, né, a ação portanto, se naturaliza, né, que quem atua sobre a superfície terrestre é um lado só da humanidade. Da mesma forma, espaço como morada do homem. E na geografia brasileira isso vai ser bastante presente. O primeiro artigo de geografia humana escrito no Brasil por Pierre de Fontaines não vai ser um artigo de geografia humana, vai ser mais de geografia física. No entanto, tem alguns trechos desse artigo que são bastante interessantes, né? Ele está falando sobre a floresta atlântica, e depois sobre a floresta amazônica, e solta uma afirmativa mais ou menos assim, né? Nenhum homem poderia se localizar nesse tipo de floresta. Quer dizer, além de estar impossibilitando as experiências das mulheres, né, pelas florestas, está esquecendo de uma etnia específica que vive ali, que consegue se localizar ali muito bem. Então, essa perspectiva ou melhor, essa narrativa hegemônica dentro da história da geografia humana, não só brasileira como internacional, ela vai tender a falar sobre o homem como um ser generalizado, digamos assim, como alguém que não tem uma diversidade interna na constituição de grupos, enfim. Bom, sob a influência, então, de uma perspectiva pós-estruturalista, inspirada principalmente em Michel Foucault, na sua elaboração sobre o que é a sexualidade, o saber sobre a sexualidade e as relações de poder que envolve a construção, né, de uma sexualidade, a temática das masculinidades ela emerge na geografia tendo duas tendências principais, né? Primeira, discutir como que essa ordem hegemônica de produção do discurso ela tem relação com o machismo, ou o que os autores Lawrence Berg e Gillian Rose vão chamar de masculinismo. Então, há uma ordem masculinista no discurso geográfico que acaba por ocultar determinados seres, nesse caso o sujeito feminino, e que possibilita a naturalização da desigualdade de gênero na sociedade a partir da construção do saber geográfico. Então, a primeira, então, discussão que se tem vai se dar em como desconstruir um discurso hegemônico na geografia humana, tentando não só dar visibilidade às experiências das mulheres, mas promover uma problematização no campo epistemológico. A outra maneira vai ser a problematização do conceito de masculinidades, a partir dessa trajetória de estudos feministas na geografia e nas ciências sociais, utilizando o gênero como categoria de análise, mas na geografia a partir da política cultural. Ou seja, essa maneira, ou as maneiras de se constituir, ser e estar homem num determinado espaço-tempo, ela tem a ver com uma política cultural, que regula as práticas sociais, que direciona ou orienta a determinados tipos de comportamento. Cada espaço, portanto, ele vai tendo um mecanismo de organização própria, tende a produzir diversos tipos de masculinidades. Então, Peter Jackson é quem dá esse primeiro pontapé no sentido de demonstrar que as revistas voltadas ao público masculino, elas vão demonstrar um pouco dessa diversidade, no entanto, dialogando com uma política cultural que estabelece a hegemonia do homem como esse sujeito branco, heterossexual, né?
e que é assertivo no desenvolvimento do seu trabalho e que tende a ser forte, enfim, provedor, enfim, contemplar os atributos que vão compor aí uma imagem, né, uma ideia, uma ficção sobre o que é o ser homem, né, dominante na superfície terrestre. Esses primeiros estudos sobre masculinidade, não só na geografia, mas nas ciências sociais, vão ter uma forte influência de um autor chamado Robert Connell, que vai inovar no estudo sobre os homens, se opondo a uma linha de estudos da psicologia, que era o estudo sobre homens, né? O Men's Studies, e que vai desenvolver uma ideia de crise da masculinidade a partir da década de 70. A partir da década de 70, então, com crise financeira internacional se estabelecendo, né? E, portanto, gerando um conjunto de desemprego, aí, um tipo de desemprego conjuntural não antes visto na sociedade, e também em função das inovações tecnológicas que tem a partir desse período, que também vai gerar desemprego, o homem se vê numa encruzilhada, em que o mercado de trabalho e essa sociedade formal faz com que haja muito mais exigências do que existia antes. Por outro lado, vai ter a concorrência de quem está emergindo numa participação mais efetiva no mercado de trabalho, e, portanto, o homem se colocaria, né, ou estaria nessa encruzilhada que teria uma série de consequências à psique desses homens, né? Então, esses estudos acabavam colocando o homem contemporâneo aí da década de 70 e 80 como mais uma vítima, né? Ou seja, não necessitamos discutir, problematizar o sistema de opressão do patriarcado mais, porque vejam só, o homem, coitadinho, está perdendo seu espaço na sociedade, porque agora a mulher já vota, enfim, tem uma participação maior no mercado de trabalho, então ele está sofrendo com isso. Ai, meu Deus, né? Temos que dar algo para ele, né? Já que ele tá esse discurso, por mais naturalizante que seja, e coloque o homem aí numa posição periférica em relação às mulheres, em função da emergência do movimento feminista, ele é o mais, ele tem uma certa repercussão hoje, né? Quando se vê, por exemplo, cadê a geografia machista, então, né? Eco dessa ideia de que, e outros geógrafos vão trazer dados importantes nesse sentido, e talvez nós encontremos cotidianamente esse tipo de coisa, quando observamos que o rendimento dos nossos alunos ele é pior quando se trata do aluno do sexo masculino do que do sexo feminino. Então, ou seja, algo está acontecendo que faz com que também a pessoa do sexo masculino esteja também numa posição de vítima. Enfim, essas ideias trazem dois problemas, né? Primeiro é de considerar o homem como vítima, descartando a possibilidade de questionar o sistema de opressão em torno do patriarcado e das relações de gênero desiguais entre feminino e masculino. E outra porque se utiliza, né, de forma cínica de uma posição marginal do homem em relação ao sistema capitalista, que não é incapaz de chegar em algum lugar de transformação política e social. Bom, então o Robert Connell vai trazer como peça fundamental da sua elaboração teórica a ideia de que a masculinidade não se constrói somente apenas a partir da sua concorrência com a feminilidade, né? O homem só existe em relação à mulher, enquanto um sujeito que produz uma relação desigual de poder. A masculinidade, o ser homem, vai se constituir também a partir das relações entre os homens. Isso fica evidente quando observamos, por exemplo, na escola,
que tem aqueles meninos que se sentem mais homens do que os outros, por ter desenvolver uma performance, um comportamento que é mais digno, né, diante dessa reprodução, dessa imagem hegemônica de homem. Robert Conner vai falar o seguinte, que existem diversas maneiras de ser homem, que apesar de haver um imaginário em torno de um modelo hegemônico de ser homem, vai existir, a partir desse todo que é o ser humano, né? Não é só um homem, é um homem que pode ser negro, pode ser um homem branco, pode ser um homem heterossexual, ou que tem uma outra identidade de gênero. Enfim, esse diálogo entre o gênero masculino com outras categorias sociais posiciona os homens, né, de forma diferente num grupo de homens. Então, a partir dessa ideia de que há uma masculinidade hegemônica, portanto, definida pelo grupo, vão haver também masculinidades que são marginalizadas no contexto de relações aí fálicas ou masculinas de poder. E isso possibilita a geografia problematizar diversos recortes espaciais, né? Como que isso se processa numa sala de aula? Como que isso se processa numa empresa? Como que isso se processa num vestiário, né, masculino? Enfim, como que os homens acabam tendo que se autorreprimir, digamos assim, né? Não vou cruzar minhas pernas porque isso pode pegar mal para o conjunto de homens ao qual eu faço parte nesse momento. Ou se eu confessar aos meus amigos que eu faço xixi sentado, né? Enfim, são coisas que são desde as mais sutis até as mais complexas, né? E que estão presentes no cotidiano, não só da sala de aula, mas no cotidiano como um todo, né? Nas diversas espacialidades as quais o ser humano vai experienciar. E acredito que desenvolver esse olhar, né, para essas diferenças possa servir como uma ferramenta política de contenção ou de combate mesmo, até mesmo bullying na sala de aula, né? E também para estabelecer novas relações entre homens e mulheres, entre homens heterossexuais e homossexuais, com pessoas trans, travestis e assim por diante, né? Não sei se eu tinha mais coisa para falar, mas eu acredito que, a título de introdução sobre essa temática das masculinidades, fica a mensagem de que, apesar de ser uma temática um pouco marginalizada dentro das geografias feministas, não são muitos trabalhos assim que se podem encontrar nas geografias feministas e ainda mais na geografia humana como um todo, há a possibilidade de problematizar isso e problematizando isso pode trazer transformações aí no âmbito das relações sociais entre as pessoas, né, sob o paradigma da diversidade. Enfim, acho que é isso. Muito obrigado pela atenção. Passa. Passo a palavra a Juliana Chips. Acertei. Então vamos lá. Bom dia a todos e todas. Primeiro eu quero agradecer ao professor Márcio, professora Giseli, os meus companheiros de anos, quase 10 anos aí, nessa trajetória. E agradecer a todos vocês por estar aqui, um sábado de manhã, acompanhando a gente nessa luta, porque realmente é uma luta. A professora Giseli deu uma introdução em relação a todo esse movimento da geografia feminista, e o que eu vou trazer para vocês talvez seja um pouquinho das possibilidades em relação a você poder trazer isso para o campo da geografia, né? E eu acho que na pesquisa científica você sempre se posiciona
E o meu posicionamento na pesquisa foi muito forte. Por isso que eu vou começar essa fala falando um pouquinho da minha trajetória na geografia feminista, porque tem muito a ver com a minha pesquisa, a minha vivência e talvez a vivência de muitas e muitos aqui, né? Então, quando eu entrei na graduação, no bacharelado, meu filho já estava com 2, 3 anos, né? E nessa mesma época que eu estava na geografia, no bacharelado, eu trabalhava à tarde no fórum, na segunda vara de família, e eu percebia que a minha vivência enquanto mãe, estudante, mãe nova, né? Eu fui mãe aos 17 anos, toda a minha trajetória enquanto mãe, estudante, e trabalhando fora, morando sozinha numa cidade, que eu vim numa cidade pequena, eu vim de Teixeira Soares, numa cidade grande, era diferente da trajetória de outras mulheres mais velhas, com um casamento constituído, né, com uma trajetória já constituída. E daí eu fui trazendo essa minha experiência nas observações que eu fazia, eu fazia audiência, eu passei 4 anos fazendo audiência na vara de família, e eu fui percebendo que a separação, né, as mulheres, elas traziam uma carga muito pesada durante a separação e depois da separação, principalmente no cuidado dos filhos. Então, a minha vivência enquanto mãe solteira, trabalhando e estudando, talvez não chegasse aos pés da vivência espacial dessas mulheres, na sua maioria pobres, né? Então, tudo isso eu fui pensando, imaginando como que isso daí, como que a relação, essa vivência dessas mulheres que passaram por dissolução conjugal, como que era essa vivência delas, as dificuldades que ela tinha em relação ao espaço urbano, né? Então eu comecei a perceber que essas relações de gênero, elas se tornavam importantes na vivência espacial dessas mulheres, assim como é importante na minha vivência, da Joseli, de qualquer outra pessoa, né? Então, eu acho importante a gente compreender que a categoria de gênero, ela é fundamental para a gente compreender a realidade socioespacial. E a categoria de gênero, que eu digo, não é pensar em mulheres, homens, é pensar nas diversas relações que nós temos hoje, né, em configuração. Então, a utilização do conceito de gênero, ela é uma ferramenta de análise das relações espaciais, né? E é uma forma de compreender essas relações na escola. E isso está muito presente, foi muito presente na minha pesquisa. E é muito presente, o que eu vou mostrar para vocês é a minha dissertação, né? E é muito presente na minha tese de doutorado também, onde o fato dessas mulheres que passaram por dissolução conjugal não ter estudado, não ter escolaridade, afeta diretamente o espaço privado, diretamente o cuidado com os filhos, né? Então, tudo isso, ela vem... eu penso numa forma que as relações que se constituem dentro da casa, a partir das relações com o trabalho, com escola, com cuidado, com a inserção no espaço público das mulheres, ela interfere tanto no espaço privado quanto no espaço público. Então, é um pouco disso que eu vou trazer para vocês, dessa relação que a gente vai ter entre o espaço público e o espaço privado, que hoje, na geografia, ele é muito pensado como coisas dicotômicas. O espaço público é o espaço do homem, da liberdade, e o espaço privado, da privacidade, do que você não pode externalizar, né? E a gente tem isso muito, muito evidente em relação à sexualidade. E eu vou dar um exemplo para vocês, uma orientanda do Márcio fazendo uma pesquisa, porque ela está assim, assustada com a quantidade de gravidez né, das adolescentes grávidas na escola. Eu fui uma adolescente grávida na escola, né? E daí eu comentei assim com ela, meu pai e minha mãe, eles nunca falaram sobre sexualidade comigo.
quando eu descobri que eu estava grávida, meu filho estava passando a mãozinha na tela, assim, né? E a minha mãe achava que eu era virgem. O fato de nós não trazermos a temática sexualidade, que é uma coisa interdita para dentro da nossa casa, ela vai reproduzir condições, né? De uma adolescente grávida, uma adolescente que vai abandonar a casa, uma adolescente que vai se casar, né? Para não ser uma mãe solteira, que mais tarde pode vir a se separar. E daí o fato da separação dificulta um pouco as vivências socioespaciais, porque você muda algumas condições, algumas visões do que é ser homem, do que é ser mulher, né? Então, eu penso que toda essa relação de privacidade e publicidade, do que é público e do que é privado, não são coisas dicotômicas que você pode tratar. O que é público, o que é privado, são coisas que não se misturam, né, nas espacialidades. Então, vou trazer um pouco dessa vivência na minha dissertação em relação a isso, tá? Então, a compreensão de gênero ela é muito importante, é uma ferramenta para desmistificar essa dicotomia do espaço público e espaço privado. Então, esse daqui é a temática que eu trabalhei na minha dissertação. Hoje eu trabalho na mesma linha, só que para efetivar ainda mais essa relação entre espaço público e espaço privado, através da prostituição e maternagem, né? Mostrando que a mulher que é prostituta não pode ser mãe e a mãe não pode ser prostituta. E essa relação, ela existe e está aí, muito posta. E eu trago isso a partir da relação de espaço público e espaço privado. Então, aqui são algumas coisas da minha pesquisa, né, que é compreender essas transformações das espacialidades vividas por mulheres responsáveis pelo domicílio após a dissolução conjugal em Ponta Grossa. Eu acho importante sempre evidenciar o recorte, o recorte espacial e o recorte de grupo, porque eu, enquanto uma mãe jovem, grávida, de classe média, tenho uma vivência espacial diferenciada de uma mãe pobre, né, de classe baixa. Então, eu percebi nas audiências que as mulheres de classe média, elas não tinham tantas dificuldades assim. Então, eu fiz o recorte das mulheres, né, pobres. Eu trabalho com a construção teórica relacionada ao espaço, um pouco do que a Joseli colocou em relação ao espaço não visto enquanto algo fixo. Porque quando você percebe as concepções do espaço como algo fixo, ele se torna, ele morre. Porque nós construímos espacialidades, construímos espaço a partir das nossas vivências. Né? Eu vou pensar o espaço a partir do espaço paradoxal, mostrando as relações de centro e margem, as relações de poder. É muito interessante quando a gente pensa, professores já se pensaram em sala de aula, a partir das relações de poder, onde às vezes a gente se coloca enquanto centro, eu sou o professor, eu estou em sala de aula, vocês são alunos, vocês são margem no momento. E eu faço essa construção em relação ao papel da mulher que passou por dissolução conjugal, de que, em certos momentos, ela é margem nas relações de poder. E, em certos momentos, ela é central nas relações de poder. Um exemplo muito típico, se uma mulher ela não tem escolaridade, sustenta os seus filhos sozinha, ganha pouco, ela está na margem das relações de poder. Entretanto, ela sustenta os filhos. No sustento, ela é central. E ela é margem na questão financeira. E isso tudo é uma relação, né, entre centro e margem nessas relações de poder que a gente tem, que eu vou mostrar aí um pouco para frente. O espaço paradoxal ele vai trabalhar muito com essa dicotomia, a Gillian Rose vai trabalhar muito com essa dicotomia do espaço público e espaço privado, a partir de uma vivência simultânea, né? A partir de feixes de tensões de poder em relação sempre ao outro. É o que eu coloquei aqui.
do homem público e a mulher privada. Daí me questionam, mas a mulher privada, a mulher já não vive tanto em sala de... trabalhando só em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. A mulher hoje sai trabalhar. Mas e será que todas as mulheres têm consciência disso? O meu campo de pesquisa me mostrou que não. Que por mais que eu saia trabalhar fora de casa, é o meu marido que sustenta o lar. Sou eu que cuido dos filhos. Então, você tem uma relação muito grande com os papéis, né? Com a construção do que é ser homem, com a construção do que é ser mulher. Então, eu vou trabalhar com a dicotomia da esfera pública e da esfera privada, né? E a esfera... essa dicotomia, ela vai começar com o surgimento da cidade-estado, onde o homem vai receber... vai ser mais efetivo nos espaços públicos e também privados. O homem vai ser um ser político, né? E a mulher não. E daí já vem toda a construção do cuidado, do amor e tudo mais, né? E a esfera social hoje, ela ofusca tudo isso. Do que é ser um homem público, do que é uma mulher no espaço privado. Nós temos relações hoje, a partir das nossas vivências experienciais, espaciais, que dificultam essa distinção, né? E essa distinção, ela é muito... A gente pode muito ver, por exemplo, na questão do voto. Quando que as mulheres começaram a votar? É história recente, né? E a gente consegue perceber aí do homem, juntamente, né, no espaço público, um ser político, né? E a mulher já distante, sempre relacionada ao cuidado da casa, ao cuidado dos filhos, o amor. Então, eu sei que cada esfera tem as suas especificidades do que é ser público, do que é ser privado. Mas elas hoje são tratadas totalmente como diferentes, distintas. São coisas distintas. E uma não afeta a outra. E a gente vê muito uma relação, o que é, por exemplo, o direito público, o direito privado, o que se pode fazer na espacialidade da casa, o que se pode fazer na espacialidade da rua, como se as coisas não tivessem relação. Entretanto, há um tensionamento entre os espaços públicos e privados que produzem e reproduzem espacialidades cotidianas num movimento pendular. Se uma mulher deixa seu filho em casa para sair trabalhar, um filho de 7, 8 anos para sair trabalhar, cotidianamente, e for denunciada para o Conselho Tutelar, de certa forma, caracteriza um abandono de menor, por deixar